Boa noite a todos, estamos de volta com o Isolamento Anatômico, hoje no episódio 22, primeira temporada. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre osso do quadril e músculos da região glútea. A parte óssea tem muito a ver com a parte mioarticular, digamos assim. Então é o que faremos hoje com um roteiro bastante simples. Basicamente nós estudaremos o osso do quadril e veremos os músculos, as artérias e os nervos da região glútea. Ok? Então vamos lá. Bom, vocês devem lembrar de um dos nossos primeiros encontros, quando a gente falou de osteologia, daquela diferença entre esqueleto axial e esqueleto apendicular. E que a transição, nós comentamos na época, que a transição do esqueleto axial, que é representado pelo crânio, pela coluna vertebral, pelo externo e pelas costelas. A transição desse esqueleto axial para o esqueleto apendicular, tanto do membro superior quanto do membro inferior, era justamente a presença de dois cíngulos, de duas cinturas. Em cima, no membro superior, já vimos o cíngulo peitoral, composto pelas duas clavículas e pelas duas escápulas, e aqui nós estamos tendo a oportunidade de ver o cíngulo pélvico, que é composto justamente pelos dois ossos do quadril que se articulam com o sacro. Então aqui nós vemos o sacro, vemos a quinta vértebra lombar e aqui os dois ossos do quadril que se articulam com o sacro por meio das articulações sacroiliacas e medialmente por meio de uma sínfise. Vocês devem também lembrar o que é sínfise, né? Sínfise é uma articulação que tem como meio de ligação fibrocartilagem. Então, a sínfise pública é composta por fibrocartilagem e é a estrutura que une medialmente, no plano mediano, os dois ossos do quadril anteriormente, as duas regiões da pube, por isso que ela é conhecida como sínfise pública. Então, vejam que a gente pode fazer algumas analogias entre o cíngulo peitoral e o cíngulo pélvico. O cíngulo peitoral, composto pelas duas clavículas e pelas duas escápulas, que já estudamos, ele é um cíngulo aberto, entre aspas. Não há nada atrás, posteriormente, entre as escápulas, do ponto de vista osteoarticular, que esteja unindo esses dois ossos. A união, na realidade, é uma união muscular. Isso, obviamente, dá muito mais mobilidade ao cíngulo pélvico, ao cíngulo peitoral, melhor dizendo, ao mesmo tempo que retira dela o componente de estabilidade. Aqui não. Aqui o objetivo é priorizar a estabilidade, por isso nós temos um cíngulo bem robusto, um cíngulo de fato fechado, do ponto de vista osteoarticular, e com o objetivo de proporcionar estabilidade, obviamente em detrimento de mobilidade, de amplitude de movimento. Então, esses dois ossos vão se articular a cada lado, respectivamente com o fêmur, cabeça do fêmur, e esses dois ossos aqui que vão formar o cíngulo pélvico e serão eles que estudaremos a partir de agora. Então, o osso do quadril, ele, do ponto de vista da sua origem, ele é formado por três partes, que teoricamente são três ossos separados que se fundem, São, respectivamente, o ilho, o isquio e a pube. Vejam que aqui, nessa figura, é o mesmo osso, obviamente, mas por questão didática a figura está pintada, ou ilustrada com três cores diferentes. Então, o que está, a porção do osso do quadril nessa vista lateral, nós estamos vendo o osso do quadril para a lateral. Como é que a gente sabe que essa é a vista lateral? Porque vemos aqui a cavidade acetabular, que é por onde o osso do quadril vai se articular com a cabeça do fêmur, tá certo? Então, nessa visão lateral do osso do quadril, nós vemos aqui em amarelo toda a parte correspondente ao ilho, vemos aqui nesse verde bem clarinho, toda a parte correspondente ao isquio, e vemos aqui nesse vermelho, rosa aqui, toda a parte relacionada
a pube, tá certo? Então são 3 ossos que vão se unir em um só, a cada lado, obviamente, para formar o osso do quadril. Então essa é a visão lateral do osso do quadril e esses são os 3 componentes que vão formar o osso do quadril: ilho, isquio e pube. Agora a gente vai ver de cima para baixo as partes, né, os acidentes, melhor dizendo, que caracterizam o osso do quadril. Então vemos aqui, ó, o osso do quadril, ele é relativamente simples, né? Nós temos aqui uma asa, né, que é toda essa parte aqui que vai formar acima do quadril, né, palpável, né? Aqui temos a crista ilíaca, que é palpável também em praticamente toda a sua extensão, tá? E essa crista, ela é limitada por 2 espinhas, né? Então vocês lembram que sempre que a gente tem uma espinha, sempre que a gente tem um processo, provavelmente ali você vai ter inserção de alguma coisa, inserção de um músculo, de um tendão, obviamente, né? Ou de um ligamento. Então, a asa do ilho é essa parte achatada, né? Lembrando que o osso do quadril é um osso irregular, né? Ele tem um formato bastante irregular. E a crista ilíaca que está aqui em cima, palpável no vivo em toda a sua extensão, ela é limitada por 2 espinhas, tá? Espinha ilíaca antero-superior, espinha ilíaca póstero-superior. Bom, os nomes parecem mais ou menos óbvios, né? Espinha ilíaca é a espinha que está localizada no ilho. Antero-superior, ela está na frente e em cima. Antero-posterior está atrás e em cima. Isso quer dizer, se eu tenho uma antero-superior, eu provavelmente vou ter uma antero-inferior. Se eu tenho uma póstero-superior, provavelmente eu vou ter uma póstero-inferior. Então, aqui nessa ilustração, nós vemos então a asa do ilho, crista ilíaca e as 4 espinhas ilíacas, antero-superior, antero-inferior, póstero-superior e póstero-inferior. Ainda nessa visão lateral, né, a gente consegue distinguir aqui na região da asa do ilho 3 linhas, né? Uma linha glútea posterior, o nome é bem sugestivo, já que ela está localizada mais atrás, né? E 2 linhas glúteas, localizadas mais anteriormente, uma superior e outra inferior, que está aqui, ok? Uma anterior, melhor dizendo, e outra inferior. Descendo um pouquinho nessa parte de transição aqui, vocês notam que essa fossa do acetábulo, né, que é a cavidade onde vai se encaixar a cabeça do fêmur, ela é uma zona de transição entre esses 3 componentes que compõem, que formam o osso do quadril: o ilho, o isquio e a pube aqui. Então aqui a gente consegue ver bem, ó, uma face semilunar que está aqui, ó, realmente parece uma meia-lua, né? Aqui é a fossa do acetábulo, toda ela, e aqui é uma pequena incisura denominada incisura do acetábulo. Então é nessa região aqui que vai se articular a cabeça do fêmur, uma articulação do tipo esferoide, uma articulação que tem 3 graus de liberdade de movimento, uma articulação que tem uma amplitude de movimento bastante grande em comparação com outras articulações sinoviais. Nessa parte, seguindo aqui a linha posterior, né, do osso, espinha ilíaca póstero superior, espinha ilíaca póstero inferior aqui, né, seguindo aqui a gente vai ter alguns acidentes bastante interessantes. A gente tem uma incisura isquiádica maior e uma incisura isquiádica menor, tá? No meio, uma espinha isquiádica. Então aqui a gente já está indo em direção ao isquio, por isso que os nomes já mudam. Ali em cima era espinha ilíaca, aqui é espinha isquiádica, tem a ver com isquio, tá? Então a espinha isquiádica, ela vai, digamos assim, separar 2 incisuras, uma incisura isquiádica maior e uma incisura isquiádica menor. Desnecessário dizer por que uma é maior e por que a outra é menor. Mas o que é interessante é que no vivo
tá? Essas duas incisuras, elas serão transformadas em dois grandes forames, tá? Por estruturas ligamentares, basicamente o ligamento sacroespinhal e sacrotuberal, tá? Eles vão fechar essas que são duas incisuras, transformando-as em dois forames. Então vai ser o forame isquiádico maior, forame isquiádico menor, na peça que tenha ligamentos, que tenha músculos ou no vivo, ok? Vocês devem ter reparado aqui, ó, quando a gente olha o osso do quadril de frente, tem dois forames aqui, né? Parece um sujeito de óculos olhando para a gente aqui, né? Dois forames aqui. E é justamente isso que a gente vai ver aqui, ó. É o forame obturado, tá certo? Forame obturado. Por aqui vai passar um nervo chamado nervo obturatório, mas isso já é outra história. A gente deve ver isso na semana que vem. Bom, e seguindo um pouquinho mais para baixo, então, a gente tem o túbero isquiádico e o ramo do isquio, tá certo? Indo um pouquinho mais para frente, né, para a região da pube, então aqui a gente tem o tubérculo púbico, a linha pectínea que a gente vai poder visualizar melhor por dentro. Vamos, por enquanto, ouvir falar dela, a gente sabe que ela existe, mas por dentro a gente vai ter a oportunidade de visualizá-la bem melhor. Tubérculo da pube, vocês devem lembrar, é aqui que se insere o ligamento inguinal, espinha ilíaca anterosuperior, tubérculo da pube. Então, nessa região aqui, ó, seguindo esse trajeto aqui, ó, é que nós vamos encontrar o ligamento inguinal, que vamos adiante, aqui a gente consegue ver melhor, né? A pube aqui, né? Ramo superior, ramo inferior, ajudando a fechar aqui o forame obturado. Então aqui, ó, numa visão medial, nós estamos vendo o osso do quadril na sua visão medial. Então é natural que tenhamos aqui a oportunidade de ver a face articular, que é a articulação com o sacro. A articulação sacroilíaca, ela acontece dos dois lados, obviamente, do sacro, né? Nessa região. Lembram daquela face auricular lá do sacro? Exatamente, vai encaixar aí, tá certo? Então aqui nós temos a asa do ilho, crista ilíaca, e aí nós, mais uma vez, aqui em espelhinho anterosuperior, que está aqui, né? Tuberosidade ilíaca aqui atrás. E aqui, olha, prestem atenção nisso daqui, ó. Linha arqueada, se continuando como linha pectínea. Tá certo? E isso daqui se continua com a linha pectínea do osso do quadril do outro lado e com a linha arqueada do outro lado. Isso daqui vai se continuar com o sacro. Se nós voltarmos um slide lá para trás, é basicamente isso daqui, ó, que nós temos oportunidade de ver. Ó. Linha arqueada, linha pectínea, linha arqueada. Essa daqui, esse aqui é o limite do que denominamos como abertura superior da pelve. A abertura superior da pelve, ela vai, digamos assim, não vai dividir, mas vai ser um ponto de reparo na transição entre a cavidade abdominal e a pelve, a cavidade pélvica propriamente dita lá para baixo, ok? Então, linha arqueada, continuando-se com a linha pectínea. Articulou pela sínfise da pube com o osso do quadril do outro lado a mesma coisa, linha pectínea, linha arqueada, fechando aqui com o sacro. Né? Aqui nós temos duas figuras, né? Na realidade 4, né? Prestem atenção para as duas figuras de cima e as duas figuras de baixo. Tá? As duas da esquerda, elas mostram a abertura superior da pelve. Notem que são duas aberturas superiores da pelve de formatos ligeiramente diferentes. Né? E as duas da direita mostram os dois ossos do quadril montados, vistos de frente. Tá? E aí a gente tem um ângulo aqui, né, acompanhando isso daqui que seria o ramo inferior da pube até o ramo do isquio. Ramo inferior da pube até o ramo do isquio. Notem que aqui eu tenho um ângulo e aqui eu tenho um outro ângulo. Qual a diferença dessa pelve aqui, ó, nessas duas visões,
para essa pelve aqui, nessas duas visões. Tá? Aqui parece ser mais aberto, aqui parece ser mais fechado. Aqui o ângulo é mais aberto, aqui é o ângulo mais fechado. Resposta: essa pelve aqui é uma pelve feminina. Essa pelve aqui embaixo é uma pelve masculina. Então existem diferenças de formato entre a pelve feminina e a pelve masculina. Óbvio. Então vamos caminhando aqui em direção à região glútea, né? A gente vai ter aí basicamente dois grupos de músculos. Aqui, primeiramente, nós vamos ver os músculos glúteos, né, o tensor da fáscia lata. Vamos a eles. Né? Essa é uma visão posterior da região glútea. Né? Aqui é a região glútea, aqui já é a transição para a coxa, tá certo? E o músculo que chama a atenção aqui é o músculo glúteo máximo, tá certo? O glúteo máximo, ele tem uma origem, ó, vocês conseguem distinguir aqui, ó, aqui é o ilíaco, né? Aqui é a crista ilíaca, aqui seria a asa do ilho, tá certo? Aqui estaríamos relativamente próximos aí da espinha ilíaca antero-superior e aqui da espinha ilíaca postero-superior. Então, quando nós olhamos o glúteo máximo aqui posteriormente, né, nós vemos que a origem ela ocorre aqui, ó, pega uma parte do ilíaco, atrás da linha glútea posterior que está aqui, ó, tá certo? Pega também as faces dorsais do sacro, do cóccix e do ligamento sacrotuberal que não estamos vendo aqui, tá certo? Mas poderemos ver numa figura em seguida. A inserção ela vai acontecer no fêmur. A gente ainda vai estudar fêmur no próximo encontro, aliás, na semana que vem, tá certo? Além disso, a gente vai ter uma estrutura chamada trato iliotibial, tá? Que nada mais é senão um espessamento lateral da fáscia lata, que é a fáscia da região da coxa. Tá? Isso também será visto na semana que vem, na terça-feira que vem, certo? Então, a inervação do glúteo máximo é pelo nervo glúteo inferior, que ainda veremos, e a ação óbvia é a extensão da coxa. Se eu tenho um músculo com essa localização posterior aqui, né, que se prende, digamos assim, no osso do quadril, no sacro e no cóccix, e vem para o fêmur, que está localizado atrás, a ação mais ou menos óbvia, se esse músculo se contrair aqui, é a extensão da coxa. O que pode acontecer é a coxa estar fixa e aí então ele vai induzir a extensão da pelve sobre a coxa. Então isso vai acontecer, digamos assim, a gente vai usar escassamente esse músculo na marcha no plano, mas a partir do momento em que a gente estiver subindo uma ladeira ou subindo uma escada, a gente angula 90 graus a articulação coxofemoral, aí sim esse músculo ele se torna mais importante. Aqui uma figura que permite a visualização melhor aqui do que é o glúteo máximo e da direção das suas fibras, né? A inserção aqui, né, no ilíaco, atrás da linha glútea posterior que está aqui, tá certo? Sacro, não pega tanto o cóccix aqui nessa figura, tá certo? Mas pega bastante aqui o ligamento sacro-tuberal. Ligamento sacro, vai do sacro, tuberal ao túbero isquiádico, tá certo? Todas essas linhas azuis aqui seguem a direção das fibras do glúteo máximo, se inserindo aqui na tuberosidade glútea, que é essa tuberosidade aqui situada na face posterior do terço proximal do fêmur. A gente vai ter a oportunidade de estudar isso melhor na semana que vem. Glúteo médio, então esse cara aqui, ó, ele vem do ilho, tá? Vai até a face lateral do trocânter maior. Então, fibras nesse sentido aqui. E profundamente a ele, glúteo mínimo, que está aqui, ó. Também vem do ilho e vai para a borda anterior do trocânter maior. Ambos são inervados pelo nervo glúteo superior, tá certo? Esquematicamente, espero que tenha mudado o slide aí para vocês, porque eu não tenho aqui aquele monitorzinho. Se eu deixar um monitorzinho, eu acabo perdendo um pedaço do meu slide aqui, mas tudo bem, vamos lá.
Vamos tentar trabalhar dessa forma aqui, que aí eu tenho uma noção melhor do que está indo para vocês. Então aqui, ó, nessa figura da esquerda, a gente tem uma possibilidade melhor de visualizar o que são o glúteo médio e o glúteo mínimo. Ó, o glúteo médio está aqui em cima e ele vem até aqui. O glúteo mínimo está aqui embaixo e ele vem até aqui. Então, é muito óbvio quando a gente olha essa figura da esquerda que, encurtando essas fibras aqui, eu traciono esse trocânter maior, que é essa ponta óssea aqui, para cima, mantendo isso fixo, e, portanto, eu traciono o fêmur para a lateral. Então, eu produzo uma abdução do fêmur. Tá claro para vocês? Então, esses abdutores aqui da coxa, tá? Eles são importantes em duas situações. Primeiro, quando a gente quer abduzir a coxa mesmo, né? A gente está parado de pé e quer fazer lá um passo de dança ou coisa parecida, né? E a outra é a seguinte: imaginem-se de pé, imaginem vocês que estão em casa, né? Vocês de pé, com os dois pés um pouquinho afastados e apoiados no chão. Agora vamos fazer o seguinte, ó, vamos juntar esses pés. Tá? Os dois pés estão um do lado do outro e apoiados no chão. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai se apoiar só no pé direito e vai levantar o pé esquerdo do chão. Ou seja, o que aconteceria com a pelve aqui? A pelve imediatamente cairia para o outro lado. Esses dois músculos aqui não vão permitir que isso aconteça. Bom, para que eu vou ter um músculo que eu estou em pé com os dois pés e eu quero tirar um dos pés do chão? Poxa, mas eu não faço isso durante o dia? Engano de vocês, vocês fazem isso durante o dia em todo passo que vocês dão. A marcha, ela é uma sucessão de ciclos nos quais um pé está apoiado e o outro está oscilando para frente, para dar o próximo passo. E assim por diante. Você vai alternando o pé que está apoiado e o pé que está na fase de balanço, como se costuma dizer. Primeiro um pé está apoiado e o outro está em balanço. Depois o outro pé apoia e esse vai para balanço. Quando você tem esse membro aqui apoiado e o outro membro não apoiado, o outro pé não apoiado no chão, a pelve cairia se não fosse a ação do glúteo médio, do glúteo mínimo, mantendo a pelve na horizontal. Por que é importante manter a pelve na horizontal durante a marcha? Primeiro, para economizar energia, né? Porque senão você andaria rebolando para um lado, rebolando para o outro, rebolando para um lado, rebolando para o outro, caindo a pelve para um lado, caindo a pelve para o outro. E a pelve caindo para um lado, você teria que levantar mais o joelho daquele lado que não está apoiado, porque senão você ia arrastar o pé lá embaixo. Aí você, para não arrastar o pé, você teria que levantar mais o joelho. Ou seja, você ia gastar bastante energia com movimentos que não levam ao teu objetivo final, que é simplesmente andar para frente. Ok? Ficou claro tudo isso? Então, esses dois são muito importantes aí na marcha, glúteo médio e glúteo mínimo. Tensor da fáscia lata, ele é esse músculo aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Tensor da fáscia lata, ele vem se originando aqui do lábio externo da crista ilíaca e da espinha ilíaca anterosuperior, tá certo? E a inserção dele aqui nesse espessamento lateral da fáscia lata, que é a fáscia da coxa, chamado trato iliotibial. Esse daqui é o tensor da fáscia lata. É um músculo relativamente pequeno, é um músculo que ele tem uma localização anterior, mas ele é agrupado junto com os músculos da região glútea, porque ele tem a mesma origem embriológica. Ele só migrou um pouquinho mais para frente. Tanto tem a mesma origem que ele vai ter a mesma inervação, nervo glúteo superior, tá certo? Então, esse daqui é o tensor da fáscia lata. Como ele está um pouquinho mais para frente, ele vai ajudar na flexão da coxa, tá certo? Ele é apenas um auxiliar, ele só entra quando há uma resistência à flexão da coxa e vai ajudar também, junto com os seus dois irmãos lá da região glútea,
né, localizados mais atrás, glúteo médio e glúteo mínimo, na rotação medial da coxa. Tá certo? Então aqui, entre esses 4 músculos que vimos, né, o glúteo máximo, glúteo médio, glúteo mínimo e tensor da face lata, nós temos aqui ó, o glúteo máximo inervado pelo glúteo inferior, glúteo médio, glúteo mínimo e tensor da face lata inervados pelo glúteo superior. É como se fosse o contrário. O máximo eu esperaria o superior. Não, mas eu tenho o inferior. O mínimo eu esperaria o inferior. Não, mas eu tenho o superior. É como se fosse aqui invertido, como se fosse ao contrário. Então, o nervo glúteo, músculo glúteo máximo inervado pelo nervo glúteo inferior. Músculo glúteo médio e mínimo, e aí o tensor da face lata pega a carona, é pelo nervo glúteo superior, ok? Então vamos seguir adiante. Vamos então para os músculos rotadores laterais da coxa. Esses são músculos profundos da região glútea, que são 5 músculos que têm direções de fibras muito parecidas. Eles variam um pouquinho no nível ou no ponto onde eles se originam e se inserem, mas todos eles têm uma direção de fibras muito parecida. Vocês lembram do membro superior, quando a gente falou do infraespinhal e do redondo menor? Infraespinhal e redondo menor, eles estão originados na parte posterior, na face posterior da escápula, e se inserem no úmero posteriormente, com as fibras mais ou menos da direção horizontal, se inserem no úmero posteriormente ao eixo de rotação, ao eixo longitudinal do úmero. Então, quando eles se encurtam, eles fazem a rotação lateral. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Vamos tentar enxergar esses músculos de forma mais ou menos parecida, com uma origem posterior e com uma inserção no fêmur, que é posterior ao eixo longitudinal de rotação. Por isso que são todos rotadores laterais da coxa, e vamos a eles. Então vamos lá. Piriforme está aqui, ó. Piriforme, tá? Guardem isso. O piriforme, ele é um músculo-chave na região glútea, tá? Por quê? Porque além de ser um músculo importante nessa função aqui de rotação lateral da coxa, a borda superior dele e a borda inferior dele é que vão marcar a emergência de algumas estruturas que saem da pelve e vêm para a região glútea, vêm para o membro inferior. Tá? Então, você quer encontrar estruturas nobres, nervos, artérias, procura na borda superior e procura na borda inferior do piriforme. Então, esse daqui é o piriforme. Ó. O piriforme ele vem da face pelvina do sacro, a gente vai entender melhor no esqueminha que a gente vai ver daqui a pouco, e vem para a borda superior do trocânter maior. Tá? Ele é inervado por ramos do plexo sacral. Pela direção das suas fibras, esse cara aqui e mais os outros que estão embaixo, todos eles vão produzir rotação lateral da coxa, e me parece óbvio aqui, vendo de onde eles saem e para onde eles vão. Aqui vai ficar mais claro. Olha só. Aqui fica muito mais claro porque eu tenho a origem do piriforme na face pelvina do sacro, é ao nível das vértebras sacrais 2, 3 e 4, tá certo? E se dirigindo aqui para essa parte aqui, ó, do trocânter maior, a parte mais superior do trocânter maior. Mas notem que todos esses músculos aqui, ó, eles vão seguindo uma linha de inserção, da mesma forma que lá no úmero seguia-se uma linha de inserção contínua praticamente entre o infraespinhal e o redondo menor. Aqui é a analogia perfeita. Então, olha, esse é o piriforme, tá certo? Essas 3 linhas azuis aqui simbolizam a direção das fibras do piriforme. E óbvio que todos esses caras aqui, ó, com fibras mais ou menos na horizontal e se inserindo aqui, ó, eles vão tracionar isso daqui para a medial. Portanto, eles vão ajudar a fazer a rotação lateral do fêmur. Tá certo? Aqui eu chamaria mais a atenção de um ponto aqui. Olhem só. Vocês lembram que eu tinha comentado com vocês que a incisura isquiádica maior
ela seria fechada por um ligamento e se transformaria em forame isquiádico maior. Forame bastante grande. Forame grande o suficiente para ser ocupado pelo piriforme, tá certo? E deixar uma passagenzinha em cima e uma passagem embaixo, que é por onde vão sair artérias e nervos em cima e embaixo. Vão entrar veias, tá certo? O obturatório interno é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ele está entre dois, que são parecidinhos, né? São quase idênticos, né? Só que um está em cima, outro está embaixo. Então vamos para o cara que está no meio, obturatório interno. O obturatório interno, veja, ele se origina da face pelvina na membrana obturatória, até lá na frente, membrana obturatória, é aquela que fecha o forame obturado, tá certo? E no osso do quadril. Ele vai se inserir na face medial do trocânter maior, na frente da inserção do piriforme. Vamos ver isso daí um pouquinho melhor aqui no esquema, olha só. Então, aqui, ó, vem lá da frente, ó, o forame obturado lá na frente, ó. Então ele sai lá da frente, membrana obturatória que oclui, né, parcialmente o forame obturado, e ele vem para cá, olha. Então mais um, né, que tem as fibras nesse sentido aqui. Aí a gente tem aqui, ó, esse cara aqui, ó, né? Falei para vocês que tinha dois caras bem parecidos, né? Quase idênticos entre si. Não por acaso eles são chamados músculos gêmeos. Gêmeo superior, macete é o que está em cima, e gêmeo inferior, macete é o que está embaixo. Tá certo? Então, o gêmeo superior e o gêmeo inferior, eles são dois músculos que vão se originar, um da espinha isquiádica e o outro do túbero isquiádico mais embaixo. O que importa para a gente? Fibras no sentido aproximadamente horizontal. E eles vão se inserir onde? Olhem só, na margem superior e na margem inferior do tendão do obturatório interno. Então, eles vão usar o tendão do obturatório interno para se inserirem aqui no fêmur, tá certo? Todos esses músculos aqui têm inervação por ramos do plexo sacral e todos eles, como já havíamos visto, serão rotadores laterais da coxa. Nesse esquema aqui a gente consegue visualizá-los melhor. Olha só, espinha isquiádica aqui, né, a origem do gêmeo superior, túbero isquiádico aqui, a origem do gêmeo inferior, os dois se dirigindo aqui, a figura não é tão clara mostrando isso, mas eles acabam se inserindo aqui. Aqui a figura é bem mais clara, né? Aqui é o piriforme, aqui é o gêmeo superior, obturatório interno e gêmeo inferior. Então, tanto os dois gêmeos se inserindo no tendão do obturatório interno, uma inserção em comum ali, tá certo? E para fechar esses rotadores laterais da coxa, aqui temos o quadrado da coxa, tá certo? Que vem do túber isquiádico e vem em direção à crista intertrocantérica. Crista intertrocantérica a gente ainda vai ver no fêmur, mas já posso imaginar que seja entre os trocânteres. Pô, mas tem mais de um trocânter? A gente só tinha visto o trocânter maior até agora. Sim, tem mais de um trocânter. Esse é o trocânter maior e esse é o trocânter menor. Crista intertrocantérica está aqui. Então, essa é a direção das fibras do quadrado da coxa, também chamado por alguns de quadrado femoral. Sempre que a gente usa o adjetivo femoral, tá, a gente não está se referindo a fêmur, a gente está se referindo a coxa, tá certo? Coxa, em latim, é femoris. As artérias da região glútea são basicamente duas, né? São ramos da artéria ilíaca interna. Funciona assim, né? A aorta abdominal, ela se divide nas duas ilíacas comuns e as duas ilíacas comuns se dividem na ilíaca interna e ilíaca externa. A ilíaca interna, ela vai irrigar estruturas da pelve. A ilíaca externa, ela vai seguir anteriormente e para baixo do ligamento inguinal ela se continua como artéria femoral, ou seja, a ilíaca externa ela vai ser a artéria, o tronco arterial, depois que ultrapassar o ligamento inguinal,
do membro inferior. Isso vai ser visto também a posteriori. A glútea inferior e a glútea inferior, superior, né, as duas artérias, glútea superior e glútea inferior, elas serão ramos da artéria ilíaca interna. Ou seja, as duas artérias se originam no interior da pelve. E vejam o que elas vão fazer aqui, olha. Esse cara aqui é o nosso piriforme, músculo-chave da região glútea, tá certo? Borda superior do piriforme. Eu quero achar alguma coisa, eu vou seguindo a borda superior do piriforme. Achei, ó. Achei a artéria glútea superior aqui. Quero achar mais coisas, sigo a borda inferior do piriforme. Achei, ó. Artéria glútea inferior. Vocês lembram daquela figura, ó? O forame isquiádico maior, ele estaria mais ou menos aqui, ó. Então, passa pelo forame isquiádico maior o músculo piriforme, tá certo? Deixando um espaço superior para a passagem da artéria e também tem um nervinho por ali, né? Glútea superior, artéria glútea superior, e o nervo também é do mesmo nome, vamos já dar o spoiler, né? É o nervo glúteo superior também. E aqui embaixo nós temos a artéria glútea superior acompanhada, desculpem, a artéria glútea inferior acompanhada pelo nervo glúteo inferior. Nervo glúteo inferior, ó, bacana, ó, tá indo para o glúteo máximo. Nervo glúteo superior está indo para o glúteo médio, glúteo mínimo e tensor da fáscia lata que está lá na frente. O glúteo médio está aqui, cortado, e aqui cortado. Recebe ramos para cá. Glúteo mínimo está aqui embaixo e tensor da fáscia lata está aqui. Aqui é o glúteo máximo cortado e o glúteo máximo cortado. Tá certo? Ok? Aqui nós conseguimos ver piriforme, gêmeo superior, obturador interno, gêmeo inferior e aqui o quadrado da coxa ou quadrado femoral. Ok? Aqui é o túbero isquiádico e aqui já é uma musculatura da coxa, que aí a gente vai ver melhor na semana que vem. E vamos aos nervos da região glútea, a gente consegue ver ali os glúteos superior e inferior, que já vimos, tá certo? E conseguimos ver outros dois aí, cujos nomes a gente já vê desde já, a gente já sabe que a gente já vai poder ver na região glútea, mas a gente vai estudar melhor quando estudar o plexo lombosacral no próximo encontro. Então, a mesma figura, né, deixando aqui, permitindo que visualizemos não é a mesma figura que foram retiradas as artérias, né? Deixando aí, dando um destaque maior aí para os nervos. Então, aqui mais uma vez, ó, aqui é o piriforme, tá certo? Borda superior do piriforme, borda inferior do piriforme. Na borda superior do piriforme, a gente quer encontrar alguma coisa, a gente vai encontrar. A gente vai encontrar a artéria glútea superior, que já foi retirada, e o nervo glúteo superior que está aqui, ó. Nervo glúteo superior, dando ramos para o glúteo médio, que é esse cara aqui, ó, cortado aqui e cortado aqui. Vai dar ramos para o glúteo mínimo, né, perfurando aqui. E esse raminho que perfura o glúteo mínimo, ele chega ao tensor da fáscia lata que está lá na frente, ó. Então, glúteo médio recebendo ramos, glúteo mínimo recebendo ramos, tensor da fáscia lata recebendo ramos. Mais embaixo, piriforme, gêmeo superior, obturador interno, gêmeo inferior e aqui o quadrado lombar. Eu não vejo nenhum aqui entrando neles, por quê? Simplesmente porque esses caras todos aqui são inervados por ramos do plexo sacral. Aliás, eu vejo um cara aqui, ó. Se eu perfuro, se eu corto esses músculos do jeito que eu tenho aqui, ó, eu estou olhando na parte anterior ainda, eu estou olhando para a região sacral, então tem um nervo aqui, ó, que está vindo aqui, ó, para o gêmeo inferior e para o obturador interno. Na realidade, esse cara não, esse cara está vindo para o gêmeo inferior e para o quadrado da coxa aqui, ó, tá certo? E esse cara aqui, ó, eu consigo ver bem, ó,
É um outro raminho que vem para o gêmeo superior e obturador interno. Então, eu tenho um nervo para o gêmeo superior e obturador interno e outro nervo para o gêmeo inferior e quadrado femoral, quadrado da coxa. Tá? Aqui eu vejo bem, ó, nervo glúteo inferior. Glúteo inferior. Eu quero procurar alguma coisa, eu vou procurar aqui, ó, na borda inferior do piriforme. Achei o glúteo inferior, que vai inervar, olha, vários raminhos aqui para inervar esse cara aqui grandão, que é o glúteo máximo, ó, cortado aqui e cortado aqui embaixo. Ó. Olha onde ele se insere aqui, ao longo da tuberosidade glútea do fêmur. Por isso que ele é tão poderoso aí na extensão do fêmur sobre a coxa, na extensão da coxa sobre a pelve ou da pelve sobre a coxa, se a coxa estiver fixa, tá certo? Aqui o ligamento sacro-tuberal, que é o tuber isquiático, né? E aqui eu tenho dois outros nervos importantes, ó. Esse cara aqui, que está cortado aqui e continua aqui embaixo, é o nervo cutâneo posterior da coxa. Guardem esse nome. Cutâneo posterior da coxa, a gente vai ver, a gente vai estudar no próximo encontro. E aqui, o maior nervo do corpo humano, também guardem esse nome, nervo isquiádico, tá certo? Nervo isquiádico cortado aqui, continuando aqui. Ele foi cortado aqui para permitir a visualização desse outro raminho menor aqui. Tá? Nervo isquiádico, maior ramo, maior nervo do corpo humano, é um nervo de suma importância aí na inervação de boa parte do membro inferior, tá certo? Então, esses são os nervos que conseguimos ver aqui na região glútea: glúteo superior, borda superior do piriforme, glúteo inferior, borda inferior do piriforme, e ainda na borda inferior do piriforme, emergindo aqui da pelve para a região glútea e indo para o restante do membro inferior, cutâneo posterior da coxa e nervo isquiádico aqui atrás. E aqui, raminhos menores para inervação do gêmeo superior, do obturador interno, mesmo nervo, e do gêmeo inferior e quadrado da coxa, mesmo nervo também. Ok? Então é isso, pessoal. Aqui é só um esquema, sem querer dar muito spoiler, mas aqui, vamos lá, não vou falar nada disso daqui, apenas vou mostrar isso daqui. É nervo isquiádico, grandão, né? E aqui o nervo glúteo superior, nervo glúteo inferior. Não vimos lá o nervo paraupiriforme. Quadrado femoral, gêmeo inferior, e outro raminho para o obturador interno, gêmeo superior, mas não vamos falar disso, senão a gente vai dar spoiler aí na aula do Igor de quinta-feira. Então, pessoal, é isso, né? Esse é basicamente o esquema da região glútea, uma região que é relativamente fácil, né? São aqueles músculos glúteos mais o tensor, e aí a gente só consegue visualizar esses músculos mais profundos a partir do momento em que se seccione aqui o glúteo máximo. Então, esse mais ou menos vai ser a visão que vocês vão ter nas peças quando começarmos a estudar a prática, né? E não se esqueçam, o músculo-chave da região glútea é o piriforme. Quer procurar alguma coisa? Ou vai na borda superior ou vai na borda inferior, que a gente vai achar alguma coisa. Ok, pessoal? Pela atenção de todos, muito obrigado. Vamos nos colocando aí à disposição para perguntas. Vamos encerrando nesse momento a gravação, agradecendo aí pela atenção de todos. Boa noite.